O texto integral da proposta de lei complementar que pretende mudar a regra sobre o limite de gastos públicos no país, o chamado arcabouço fiscal, foi entregue nesta terça-feira ao Congresso Nacional. A entrega do documento ocorreu durante uma reunião no Palácio do Planalto. 13 pontos ficaram fora da nova diretriz sugerida pelo governo, como créditos extraordinários e despesas com projetos socioambientais. De acordo com o governo, sem a aprovação das novas regras fiscais, os gastos livres, aqueles que podem ser alocados em políticas públicas e também no seu funcionamento, só conseguiriam cobrir despesas de custeio, como água e luz, prejudicando os programas sociais e os investimentos públicos. O novo conjunto de regras aumenta em 172 bilhões de reais o limite de gastos. Todo esse valor seria usado em despesas livres, também chamadas de discricionárias, por não serem condicionadas a aplicações específicas por força de lei, ou seja, as despesas obrigatórias. Com isso, essas despesas que têm maior liberdade de aplicação dos recursos totalizariam 196 bilhões de reais para 2024. Se a nova regra fiscal não for aprovada, contudo, restarão apenas 24 bilhões para os gastos livres. Dentre os programas e incentivos estão alguns que afetam direta ou indiretamente o setor rural e a indústria, como defesa agropecuária, aquisição e distribuição de alimentos para a agricultura familiar, bolsas de pesquisa, pavimentação de rodovias. A nova regra fiscal, desenhada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, limita o crescimento dos gastos a 70% da alta na receita gerada pelo Estado. Caso o crescimento das receitas não aconteça como esperado, as despesas poderão ser restringidas a 50% das receitas. O principal objetivo é zerar as dívidas do governo no próximo ano. Atualmente, o déficit fiscal do país é de 230 bilhões de reais. Com o novo modelo, a expectativa do governo é de superávit de 0,5% do PIB em 2025. Além disso, a projeção da equipe econômica é que, em 2026, o superávit chegue a 1% do PIB. O chamado arcabouço fiscal precisa ser analisado e votado no Congresso Nacional para substituir o teto de gastos, mecanismo que, desde 2017, atrela o crescimento das despesas à inflação. Como ainda há uma decisão sobre o parâmetro fiscal, o governo teve de enviar ao Congresso, no fim da semana passada, uma proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, considerando os dois modelos, o arcabouço e o teto de gastos. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a aprovação do novo arcabouço fiscal é prioridade máxima do governo. A fala ocorreu durante entrevista à TV Câmara nesta terça-feira. Vamos acompanhar. Vamos trabalhar para a aprovação o mais rápido possível, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, prioridade absoluta nossa, juntamente com as votações das medidas provisórias. Nós tínhamos 12 medidas provisórias, queremos até o final de junho aprovar o conteúdo dessas 12 medidas provisórias, além de concluir a reformulação de medidas provisórias anteriores do governo Bolsonaro. E quem conversa com a gente sobre este assunto importantíssimo é o cientista político Leandro Galbiati, que é diretor da Domínio Consultoria Política e Governamental. Boa tarde, Leandro. Muito obrigada aqui pela sua presença no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Um dos pontos que chama a atenção, Leandro, se a lei for aprovada, em caso de descumprimento de metas, é o presidente Lula pode ter aí acesso, a poder se explicar no Congresso. Como é que isso vai funcionar, Leandro? Então, Priscila, acho que tem uma questão básica no processo legislativo e no processo político. A matéria foi apresentada, deve entrar em tramitação já na Câmara nas próximas horas, e toda a matéria que chega do governo, ela está sujeita a alterações. E a gente imagina que uma das questões que deve ser ajustada é justamente essa possibilidade de apresentar uma carta de perdão caso não sejam cumpridas as metas previstas, o que acaba deixando um pouco vaga, um pouco solto a questão fiscal. Então, é muito provável que o Congresso discuta com o governo e que esse dispositivo, por exemplo, venha a ser ajustado junto a outros assuntos que também estão gerando dúvidas aqui no Parlamento.
Agora, na sua visão, como é que vai ser a tramitação dessa nova regra fiscal? Há algum impedimento no radar? Vamos lá, a gente estava até lendo alguns relatórios hoje de quem está em São Paulo e que está mais vinculado ao setor financeiro e econômico, e o pessoal mencionava, por exemplo, a dificuldade do governo por não ter uma base né, de apoio consolidado aqui no Congresso. A gente entende que, neste caso do novo marco fiscal, essa questão de governo e oposição passa um pouco de forma tangencial. Vamos lá, a gente tem aqui na Câmara, agora, neste momento, uma matéria que é de relevância e que transcende as necessidades do governo e que o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, já sinalizou que pretende tratar com prioridade, ou seja, é uma questão de Estado, uma questão que transcende a necessidade do governo. Logicamente, o governo estará empenhado, utilizará todas as suas ferramentas para poder convencer e fazer a matéria avançar, mas há uma necessidade maior que passa pela necessidade de atores do setor econômico, do setor financeiro, em ter uma nova regra aprovada, ainda que não seja a melhor regra. Então, essa necessidade de aprovação de atores econômicos que fazem uma pressão legítima sobre o Congresso e ainda a necessidade do próprio governo de ter uma regra também, tudo isso aí conspira a favor do Planalto e da aprovação da matéria, que uma matéria urgente será prioritária, até a gente observa que outros assuntos, como a reforma tributária, devem perder força enquanto o arcabouço fiscal é debatido, discutido aqui no Congresso, né? Então, é uma matéria que tende a avançar de forma relativamente rápida. A expectativa que a gente tem é que o assunto seja concluído até o mês de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar. Perfeito. Agora, levando em consideração, Leandro, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já havia adiantado alguns pontos ao Congresso, como é que você avalia essa relação entre o governo e o legislativo? Então, deixa eu te falar sobre esses pontos que o Haddad adiantou. Na verdade, assim, as regras do arcabouço têm sido geralmente elogiadas por parlamentares, né? E até por atores econômicos. A grande dúvida, a grande questão presente hoje, que sim traz incerteza, é justamente como é que o governo fará, ao fixar regras, né, que limitam gastos, como é que o governo fará para financiar o gasto social vinculado às promessas políticas do presidente Lula durante a campanha. Ou seja, o governo, necessariamente, para aumentar gasto, terá que aumentar a receita. E aí vem o desafio, de onde vai sair esse dinheiro? Muitas das medidas que o ministro Haddad adiantou precisam do aval e da aprovação do Congresso. Agora, certamente, os setores que serão afetados, né, por essas políticas que o Ministério da Fazenda pretende propor, vão trabalhar contra essa perda de benefícios fiscais, por exemplo. Então, acho que a incerteza não passa tanto pela regra fiscal a ser aprovada pelo Congresso, apresentada pelo governo hoje, ontem, mas principalmente por como o governo vai fazer para se financiar, aumentar a receita, aumentar o gasto social e o investimento público, que é a principal proposta do presidente Lula. Tá certo. Olha, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, com todos os seus esclarecimentos. Te desejo uma ótima quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, Priscila. Boa tarde. Obrigada.